Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu quero pedir a você que continue se inscrevendo no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, para que outras pessoas mais possam se inscrever e a gente possa levar a palavra de Deus para mais pessoas que ainda não conhecem a doutrina. Estamos estudando o Catecismo da Igreja, estamos aí fazendo várias aulas sobre o Catecismo, ok? Estamos estudando, gente, o sacramento da confissão. Tá? Já estudamos batismo, já estudamos a crisma, já estudamos a Eucaristia. Agora estamos estudando o sacramento da confissão, que a igreja chama de sacramento de cura, confissão e unção dos enfermos, a igreja considera sacramentos de cura. Cura física? Pode ser, se Deus quiser curar, mas mais a cura espiritual, ok? Nós paramos na aula passada no parágrafo 1429, tá? Hoje nós vamos para o 1430. Se você quiser me acompanhar aí, é a página 394 do Catecismo Amarelinho. Página 394, parágrafo 1430. O título é A Penitência Interior. Então, gente, para você fazer uma boa confissão, primeiramente você tem que fazer uma penitência interior. O que é isso? É o que a igreja chama de exame de consciência. Você tem que se examinar a sua vida, o que você está vivendo, Para aí sim você reconhecer, os seus pecados, e aí sim você fazer uma boa confissão. Então hoje o Catecismo vai falar dessa penitência interior, Os santos, eles tinham muito isso, Eles se achavam os maiores pecadores do mundo. Lembra que Jesus disse: quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Então quando você reconhece que realmente você precisa de Deus, que você é um pecador, aí a graça de Deus começa a agir na tua vida. Agora, se você acha, não, eu não tenho pecado, eu não preciso da graça de Deus, aí você é orgulhoso, inclusive é um pecado capital, o orgulho, Então é muito importante você se reconhecer pecador, Muitas vezes a gente julga o outro, A gente acha que o problema está no outro, mas muitas vezes o problema está em nós mesmos, Então, diante de Deus, abra o coração. Então é isso que o Catecismo está dizendo aqui, na chamada penitência interior. Vamos ler aí e a gente vai conversando sobre o que o Catecismo vai nos ensinando.
1430 é o parágrafo, diz assim: como já nos profetas, ele está falando já no Antigo Testamento, tá vendo? Apesar do sacramento da confissão ter sido introduzido por Jesus no Novo Testamento, né, ele já tem, né, o Antigo Testamento já tem algumas prefigurações do sacramento da confissão. Então, já os profetas, o apelo de Jesus à conversão, gente, quer dizer mudança de vida, tá? E a penitência, então Jesus pedia muito para a gente, né, fazer penitência, por isso que a igreja insiste muito na penitência. Não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, o saco e a cinza. Então, a gente vê muito lá no Antigo Testamento o povo, né, até reis, não é, se cobrindo com saco, cinzas. Isso são sinais de quê? De penitência, que nós não usamos mais hoje, né? Por exemplo, se usava antigamente o cilício, aquela corda, não é, que não se usa mais hoje como sinal de penitência. Mas aqui o catecismo está citando alguns sinais de penitência que eram usados no Antigo Testamento, que o povo fazia, não é, para quando o povo sentia que tinha ofendido a Deus, cometido pecado a Deus. Os jejuns e as mortificações, isso a igreja dá muito valor. O jejum é uma coisa que a igreja dá muito valor. Não é só na quaresma, não. A igreja pede que a gente faça jejum, por exemplo, quando a gente puder, às sextas-feiras, que é um dia apropriado para a gente fazer penitência. Por que a igreja diz que sexta-feira é o melhor dia para fazer penitência? Porque é o dia da morte de Jesus. É o dia que Jesus deu a vida por nós. Então, a igreja pede que a gente faça um pequeno jejum na sexta-feira, não é? Se a gente se abstenha de carne na sexta-feira. Eu não como carne na sexta-feira, eu amo carne. Quem me conhece sabe que eu sou carnívoro. De sexta-feira eu não como carne. É uma penitência, eu ofereci isso para Deus. Então, mas eu não gosto de carne, eu ofereço outra coisa. Deixe de comer alguma coisa que você não goste. Ofereça a Deus para o seu pecado, em nome do seu pecado e o pecado do mundo. Deus gosta muito disso. As mortificações, tá? Claro, gente, que ninguém vai fazer extravagância, igual eu falei aqui antigamente, né? Se fazia duras mortificações, não é? Fazia peregrinações a lugares longe, não é? O cilício que eu já falei, que chegava até sangrar. Hoje a igreja não quer nada disso, mas nós podemos fazer pequenas mortificações, não é? A gente pode fazer, gente, tudo que a gente pode fazer de penitência e oferecer a Deus é válido. Essas coisas não são um fim, é um meio. Para quê? Porque quando eu mortifico o corpo, eu estou treinando a minha alma. Tá? O jejum, a esmola, a oração e as penitências é pra gente, não é pra gente castigar o corpo, não é para isso. É porque quem domina o corpo domina a sua alma. Se eu consigo dominar a minha vontade de comer, eu gosto muito de comer. Se eu consigo dominar a minha vontade de comer, eu consigo dominar o pecado. Entendeu? Então, se você domina o seu corpo, você vai conseguir dominar a sua alma. Então, as mortificações, as penitências é para isso. Mas você tem que oferecer, né? Oferecer para a salvação da sua alma, da sua família, do mundo, de uma forma geral. Ofereça a Deus, e Deus gosta muito disso. Mas a conversão do coração, olha aí, tá vendo? Também não adianta nada. Você tem, né? Se você faz jejum, Jesus disse isso, né? Se você é hipócrita, né? Se você faz esse tipo de coisa, mas você não muda, o seu coração continua duro, frio, você não perdoa, você não ama, não adianta nada. Não adianta nada eu fazer jejum, fazer penitência, se eu continuo, não é? Não perdoando, não amando, sendo a mesma pessoa. Isso aí tudo é para a gente mudar de vida, é para a gente ser uma pessoa melhor. Mas se eu continuo a mesma pessoa, se eu não... aí eu estou sendo hipócrita. Aí Jesus vai me chamar de fariseu, como chamou lá aqueles fariseus. Vocês são hipócritas. Vocês fazem jejum só para dizer que estão jejuando, mas vocês não mudam de vida. Vocês continuam falando mal dos outros.
continua na fofoca, né? Aí não adianta nada. Isso tudo, gente, são meios para a gente ser pessoas melhores. Mudança de vida. Mas se eu continuo a mesma pessoa, aí não adianta nada. Aí nem precisa nem fazer. A penitência interior. Então, o exterior é para quê? É para mim poder ser uma pessoa melhor por dentro. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 15, que é o que sai do coração que mancha o homem, não é o que entra? Por isso que a gente pode comer de tudo, com moderação. Não é pecado você comer nem beber nada. Com moderação, porque Jesus falou que o pecado é aquilo que sai do coração, não é aquilo que entra. Claro que se você comer demais, beber demais, aí é pecado, aí é gula. Você vai se embriagar, né? Não é isso. Jesus está dizendo o quê? Que tudo de mal que acontece conosco, de pecado, sai de dentro do nosso coração. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que a gente tem que procurar limpar o nosso interior, o nosso coração. Tá? Então eu faço jejum, faço penitência para mim poder limpar o quê? O meu coração. Entendeu? Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis. Aí, não adianta nada, acabei de falar. E enganadoras. Olha aí, tá vendo? Eu estou enganando a mim mesmo e estou enganando a Deus. Eu estou sendo falso. Não é? A conversão interior, o Padre Léo falava muito nisso. A cura interior. Muito mais importante do que a cura física, gente, é a cura interior, a cura do nosso coração. Tá? O que é a cura interior? É o que eu acabei de falar. É você não ter raiva de ninguém, é você não querer o mal de ninguém, não é? É você amar as pessoas como Jesus mandou, amar o próximo, não é? Não guardar raiva, não guardar rancor, nada no seu coração, ressentimento, não é? É isso. Isso é chamada conversão interior. Ao contrário, impele a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Então, tudo isso que eu já falei. Isso está lá no profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 13. Anote esses textos para você ler depois, por favor. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6 e versículos 16 e 18. Tá vendo, gente? Então, esses textos mostram que não adianta nada você fazer jejum, você fazer penitência, se você não mudar de vida, se você não buscar melhorar a sua cura interior, o que você precisa melhorar por dentro, ok? É isso que o catecismo está dizendo. Agora o 1431. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, tá vendo? Então, é para você fazer uma retrospectiva da sua vida. O que isso tem a ver com o sacramento da confissão? Porque a igreja ensina que para você fazer uma confissão, você tem que fazer um exame de consciência de toda a sua vida. Ah, tem 10 anos que eu não confesso, então você tem que examinar a sua vida nesses 10 anos. E tudo aquilo que você lembrar de pecado, você tem que confessar. Aquilo que você esqueceu, Deus perdoa. Agora, se você lembrou, tem 5 anos que eu não confesso, então você tem que procurar lembrar desses 5 anos todos os pecados que você cometeu. Entendeu? Porque se você lembrar e não confessar, aí é outro pecado, é pecado de sacrilégio. Entendeu? Então, por isso que ele está falando aqui, que é uma revisão de vida. Isso tem a ver com o sacramento da confissão. Porque para você confessar, você primeiro precisa fazer um exame de consciência. Por isso que a igreja ensina que você não deve ficar muito tempo sem se confessar. A igreja pede uma vez por ano, mas você não deve confessar só uma vez por ano. Você deve confessar, por exemplo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Porque quem de nós não peca? E se o pecado é grave, se o pecado é mortal, aí nós precisamos confessar para comungar. Entendeu? Então, gente, é muito importante isso que a igreja chama de exame de consciência. Examinar a minha vida. O que eu tenho feito, da minha vida? Mas será que eu vou lembrar todos os pecados? Você pode até anotar. A igreja não proíbe, não. Tem 10 anos que eu não confesso, não vou lembrar de tudo. Aquilo que você for lembrando, você vai anotando. No dia tal eu fiz isso. No dia tal eu fiz aquilo.
Porque você tem que fazer uma revisão de vida. Um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração. É igual o filho pródigo. A igreja compara o sacramento da confissão com o filho pródigo. Não é? Que precisou comer lavagem de porcos, está lá em Lucas 15, abandonou o pai. Aquele pai, quem é aquele pai? É Deus. E o pai todo dia ia lá ver se o filho voltava. Um dia o filho voltou. E o pai se alegrou. Não é? Então Deus se alegra, gente, com todo aquele pecador que retorna do pecado. Em vez da gente, né? Deus é diferente de nós. A gente aponta o dedo, olha lá, tá vendo? Igual aquele outro filho, né? Que nem queria entrar na festa. Lembra do outro filho? O outro filho não queria entrar na festa, porque julgou o irmão. Deus não julga ninguém. Deus está de braços abertos para nos acolher se a gente estiver arrependido. É outra coisa da confissão que eu já falei. Exame de consciência, arrependimento. Para me fazer uma boa confissão, eu tenho que me arrepender de todos os meus pecados. Não é só de um pecado, de todos que eu já cometi. Se tem um pecado que eu não me arrependo, então eu não posso me confessar, porque o padre não vai poder me absolver. Entendeu? Eu tenho que me arrepender de todos os meus pecados. De todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado. Aí, tá vendo? Então, gente, eu tenho que romper com o pecado, mesmo que depois eu caia novamente. Mas na hora que eu for me confessar, eu tenho que, né, ter o propósito de romper com o pecado. Por isso que tem muitos pecados que a igreja não pode perdoar, porque a pessoa vai continuar pecando. As pessoas que moram juntos, sem ser casadas, pessoas que moram junto do mesmo sexo, entendeu? Por quê? Porque vão continuar no pecado. Então a igreja não pode perdoar, porque você tem que romper com o pecado. Para você confessar, você não pode mais cometer aquele pecado. Se você cometer, aí, né, é uma fraqueza sua, entendeu? Mas você tem que pelo menos tentar largar o pecado. Mas se você vai continuar no pecado, a igreja não pode te absolver. Uma aversão ao mal. Isso aí, gente, a gente faz, inclusive, nas promessas do batismo. Eu renuncio ao mal, ao demônio, ao pecado. Isso a gente faz no batismo, a gente faz na crisma. Isso é uma coisa. Isso, gente, a gente pode fazer. Isso não é só na igreja, não. Nós podemos fazer dentro de casa. Nenhum de nós, leigos, podemos fazer oração de exorcismo, só o padre. Mas a gente pode fazer oração de libertação. O padre Léo ensinava isso. Pegue o seu terço e faça: Senhor, me liberte, né? Eu estou sentindo, hoje eu não acordei bem, eu acho que as coisas não estão legais na minha casa, não dá tempo de chamar o padre para ir lá benzer. Você pode pegar o seu terço, o padre Léo ensinava isso. Senhor, liberta-me, Senhor, de todo mal. Senhor, que minha casa seja liberta, não é? Em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que esmagou a cabeça da serpente. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Então, quer dizer, nós podemos fazer essas pequenas orações de exorcismo. A igreja não proíbe, não. Nós não podemos fazer exorcismo. Isso não, é só o padre. Mas não podemos fazer oração de libertação. Não é oração de exorcismo, oração de libertação. Senhor, liberta a minha casa, se você acha, né, pode ter algum mal ali, de inveja. Senhor, liberta a minha casa da inveja, né, do que você acha que você pode estar acontecendo com você. Isso você pode fazer. Entendeu? A igreja ensina isso. Tá? Onde eu estava, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos, tá vendo? Então, gente, por isso que nós temos a nossa consciência. Quando você comete um pecado, a sua consciência te acusa. Eu sou assim, eu falo por mim. Quando eu cometo um pecado, a minha consciência já logo me acusa. Isso é o Espírito Santo que faz em nós. Graças a Deus. Porque aquele que comete pecado e não está nem aí, quer dizer que ele já não tem nem mais consciência do que ele está fazendo. O demônio já tomou conta dele. Agora, quando você comete um erro, um pecado, você briga com alguém, você fica mal. Você discute com alguém, você fica mal. Então é o Espírito Santo que já está trabalhando isso em você. Tá vendo? Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida. Isso aí os santos ensinam. Nós temos um desejo dentro de nós, gente, é o desejo de Deus. Isso aí é o próprio Deus que colocou isso em nós.
Porque, gente, nós viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. Está lá no Salmo 99. Eu vim de Deus e para Deus eu vou voltar. Então, o nosso coração, ele anseia por Deus. Por isso que quando a gente morre, diz que a nossa alma fica doida para voltar para Deus. Por isso que existe o purgatório. Porque se a alma não estiver purificada, ela tem que se purificar para ir para o céu. Então ela fica louca de vontade de ir para Deus, porque nós viemos de Deus. Santo Agostinho disse isso. Eu só encontrei a paz, eu só me encontrei comigo mesmo quando eu encontrei Deus. E Santo Agostinho viveu uma vida toda errada. Viveu toda a vida mundana dele, teve tudo coisa errada ele fez, mas quando ele encontrou Deus, ele falou, não, agora sim, tarde vos amei. Né? Aí ele faz aquela oração linda, né? Ah, se eu tivesse te encontrado antes, eu não tinha feito muita burrada na vida. Né? Então Santo Agostinho ele só se converteu, não é, realmente quando ele achou o Evangelho, quando ele achou Jesus Cristo. Né? Pelas orações da mãe dele, Santa Mônica. Tá? É o desejo e a resolução de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Então aqui duas coisas importantes. Sozinho eu não consigo. Eu sou um miserável, então eu tenho que contar o quê? Com duas coisas, com a misericórdia de Deus e com a graça de Deus. Então sozinho eu não consigo. Por isso que os santos, eles iam para Deus. Por quê? Porque eles sabiam que sozinho eles não tinham força para poder suportar as coisas da vida. São Francisco de Assis, então, né, ele fazia duras penitências, né? Ele se jogava até em roseira de espinho. Entendeu? Por quê? Porque ele sabia que ele sozinho ele não conseguia. Então é onde que ele buscava Deus. Santa Teresinha, não é? Então todos os santos fizeram isso. E nós também precisamos fazer isso. O que é misericórdia? É a nossa miséria contra o coração de Deus. Misericórdia. Córdia vem de coração. Coração amoroso de Deus que vem ao encontro da nossa miséria. Isso quer dizer misericórdia. Por isso que estamos no tempo da misericórdia. A igreja vem ensinando isso, gente. Vamos aproveitar o tempo da graça. Estamos no tempo da graça e no tempo da misericórdia. Depois, quando Jesus voltar, aí acabou. Aí Jesus virá como juiz. Aí acabou a misericórdia, acabou a graça. Ou quando Jesus voltar, ou quando a gente morrer. Então, gente, vamos aproveitar a graça de Deus. Deus está derramando. Abundantes graças. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora das Graças, né? Que nós sabemos. Por que as mãos dela estão abertas, assim, cheias de luz? Ela fala, são graças que eu estou derramando pela minha intercessão, né? Pela intercessão através do meu filho, que eu estou derramando, mas as pessoas não vêm buscar. Então, gente, estamos no tempo da misericórdia, estamos no tempo da graça, mas isso não vai durar para sempre. Então, é o hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Então, busquemos a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Está lá na palavra de Deus. Não é? Esta conversão do coração vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutares, chamada pelos padres de aflição do espírito, arrependimento de coração. Então, gente, isso aí Deus valoriza muito, não é? Esse arrependimento e essa aflição do coração. Tem gente que você vê que está arrependido realmente, não é? Porque nós somos fracos mesmo, tá? E Deus conhece o nosso coração. Então tem gente que é humilde, realmente reconhece os seus erros, né? Infelizmente tem gente que não. Eu conheço muita gente que não reconhece os seus erros, mas tem muita gente piedosa, não é? Que não, realmente, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Então eu preciso da sua graça, né? Eu preciso da sua misericórdia. Então, gente, que nós aprendamos a ser pessoas assim. E Deus valoriza muito isso. Tá vendo? O arrependimento de coração, a aflição do espírito. Lembra que Jesus ficou aflito lá no Monte das Oliveiras, tanto que ele suou sangue. Ele ficou tão angustiado com os pecados da humanidade nas costas dele, que São Lucas diz que ele suou sangue. Por que só São Lucas disse isso? Porque São Lucas era médico. Tem um
um médico francês chamado Pierre Barbet, né? Eu tenho um livro dele aí chamado A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Ele conta no livro dele a angústia terrível que Jesus passou. A gente viu um pouquinho naquele filme A Paixão de Cristo, aquele no comecinho ali, ele no Monte das Oliveiras ali, a gente viu a angústia que Jesus passou. E Jesus não tinha pecado. Agora imagine nós. O que o pecado não faz com a gente? Não é? Então, gente, primeira coisa, né? Buscar o arrependimento, buscar o que é a mudança de vida, né? E buscar viver na graça de Deus. Caiu? Levante. Caiu 10 vezes. Levante 10 vezes. Você não toma banho todo dia? Né? Não, Jesus não liga de você cair, mas você precisa se levantar. Você não pode ficar caído no buraco. Entendeu? Então, vamos lá, vamos em frente. Esse é o parágrafo 1431. Agora vamos para o parágrafo 1432. Diz assim: o coração do homem, que é onde está Deus, tá, gente? Deus habita no meu coração e Deus habita no seu coração. Tem aquela música bonita, não é? Então é no coração do homem, no homem aqui, gente, é do ser humano, homem e mulher, tá? Quando o catecismo e a Bíblia falam homem, quer dizer o ser humano, homem e mulher. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido pelo pecado. O pecado original, gente, endureceu o nosso coração. Infelizmente é verdade. Por que nós não amamos as pessoas? Nós não amamos as pessoas. Nós amamos a imagem que nós temos das pessoas. Se é aquela pessoa boa, que me satisfaz, que fala bem de mim, aí eu amo. Mas se é aquela pessoa que fala mal de mim, essa eu desamo, essa eu não gosto. Entendeu? Então nós não amamos as pessoas, não. Nós amamos a imagem que nós temos daquela pessoa. Mas a igreja ensina o contrário. Todos somos filhos de Deus pelo batismo. Então eu tenho que ver Jesus no outro, mesmo que o outro não mereça. Eu te amo, não porque você mereça, mas porque eu vejo Jesus em você. Porque assim como eu, você é imagem e semelhança de Deus. Somos irmãos em Cristo. Entendeu? Então, mas o nosso coração está endurecido e pesado pelo pecado. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. É muito bonito esse texto de Ezequiel. Depois você leia lá. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. É muito bonito esse texto. Tem um texto parecido também em Jeremias 31, também, onde Deus vai dizer também, né, que ele vai nos dar um coração, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne. Para quê? Para a gente amar. Entendeu? Então, gente, quem não ama não vai para o céu. Porque a única definição de Deus em toda a Bíblia, Deus é amor. Tá? Mas não é esse amor de novela que eu venho falando, não. Não é. Amar é dar-se. Tá? Dá a quem não merece, acha que merece, e às vezes até pode falar mal de você. Esse é o amor verdadeiro. Não é esse amor de novela, que mal conhece o outro, já eu te amo. Não, não é isso que eu estou. Não é esse amor. É o amor ágape. Entendeu? Não estou falando nem do amor eros, da filosofia. Não. Nem esse amor que eu estou falando. O amor carnal. Claro que é importante o amor, né, entre um homem e uma mulher, né, no sexo. Claro que isso tudo vale. Mas o amor que eu estou dizendo é o amor de Deus. É o amor que, né, de como Jesus nos amou. E como que Jesus nos amou? Se entregando na cruz por nós. Esse é o amor verdadeiro. Amor que não entrega, entendeu? Não é amor, é egoísmo. Entendeu? O amor que você não se entrega ao outro e o outro não se entrega a você, vira egoísmo. Que aí, né, eu me satisfaço com o outro. Não é? Isso não é amar, isso é gostar. Eu amo laranja. Não, eu gosto de laranja. Depois eu espremo, pego o bagaço e jogo no lixo. Eu espremo. Ai, que laranja gostosa. Vou lá, chupo, depois pego o bagaço dela, enrolo e jogo. Então eu não amo a laranja. Eu espremo ela para o meu gosto. Para o meu gosto. Mas depois eu vou, amasso e jogo fora. Isso não é amar, isso é gostar. Entendeu? Por isso que amar é dar-se.
Eu me dou a você e você se dá a mim. Isso aí não é só marido e mulher, não. É pais e filhos, é irmãos. Não é em tudo. É preciso que Deus dê a um homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus, que eu já falei, que reconduz os nossos corações a Ele. Tá vendo? Então, não adianta. Sem a graça de Deus, nós somos o pior. Tá? Quer ver o pior do ser humano? É ele sem a graça de Deus. Agora, com a graça de Deus, aí ele consegue realizar, né, alguma boa obra. Agora, sem a graça de Deus, esquece. Você vai produzir o pior para você, para o mundo e para os outros. É o pecado original. Né? É Adão e Eva que queriam, né, ser deuses sem precisar de Deus. Esse é o pecado original. Eu não preciso de Deus, eu sozinho me basto. É a nova era que nós estamos vendo aí. Deus está sendo jogado de lado para escanteio. Converta-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Olha que texto bonito. Converte-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Deus nos dá a força de começar de novo. Olha aí, tá vendo? É o filho pródigo que eu falei. Tá vendo? Não adianta. Pode ser o maior pecador do mundo. Deus vai acolher. Não adianta. Roubei, matei, prostituí. Não. Gente, São Paulo. O que é pior do que São Paulo? Quantos cristãos São Paulo matou? Santo Estevão estava morrendo e Paulo ali, né, aos pés ali, aprovando a morte de Estevão. Olha o que Deus fez na vida de São Paulo. Então, não importa o que você fez, não importa se roubou, se matou, se prostituiu, não importa. Deus, né, não olha o passado de ninguém. Deus olha daqui para frente. Vá e não peques mais. É o que Deus vai falar. Não importa os seus pecados até hoje, importa daqui para frente. Não importa o que você fez de errado. Jesus nunca perguntou sobre o passado de ninguém. Nunca. Pode pegar. Em todos os evangelhos você vai ver. Jesus nunca falou do passado de ninguém. Dos maiores pecadores, Maria Madalena, aquela adúltera. Não. O negócio é daqui para frente, futuro. Vá, não peques mais. O negócio é daqui para frente. Para trás não volta mais. O negócio é daqui para frente. É descobrindo a grandeza do amor de Deus. Aqui está o segredo. Aqui é o segredo. Tá? Se eu não descobrir o amor de Deus, que Deus me ama, aquela música linda, né? Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim. Se eu não descobrir isso, a minha vida vai ser vazia. Enquanto a gente não descobrir isso, gente, a nossa vida não vai mudar. Que Deus me ama do jeito que eu sou, com minhas qualidades e meus defeitos. Mas Deus me ama do jeitinho que eu sou. Entendeu? No dia que nós descobrimos isso, aí sim, aí nós descobrimos o maior tesouro que alguém pode descobrir. É descobrindo a grandeza do amor de Deus que o nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. Isso é um dom do Espírito Santo que a igreja chama de temor de Deus. Não é ter medo de Deus. Eu vou cometer esse pecado aqui, Deus vai me castigar, eu vou para o inferno. Não é isso que o catecismo está dizendo. Eu não vou pecar porque eu não vou ofender o coração de Deus, que é tão bom. Deus me criou. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de ninguém. Deus me criou, gente, porque me ama, porque quer que eu esteja em comunhão com Ele. O céu foi feito para mim. A Bíblia diz bem claro, o céu foi feito para nós. O inferno foi feito para o demônio e seus anjos. Então o que é o céu? É comunhão com Deus. Então Deus me fez para quê? Para estar junto comigo, porque me ama, quer estar junto comigo. E o pecado me separa de Deus para sempre. Então por isso que o catecismo está dizendo aqui. Não é?
o horror e o peso do pecado, e eu começo a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado de ser separado dele. Então esse temor de Deus não é medo de Deus que Deus vai me castigar, mas é porque eu vou experimentar o quê? A pior frustração que alguém pode experimentar na vida é o quê? É eu ficar sem Deus. Pegue a maior, faça uma experiência. Você que já teve depressão, ansiedade, todos nós já passamos por isso. Uma angústia muito forte. Você já deve ter passado por isso. Eu já passei por uma angústia muito forte. Meu Deus, que angústia forte. Então, pense no dia que você teve a maior angústia da sua vida, seja por qual motivo for. Agora imagine você com essa angústia pela eternidade inteira, uma coisa que não passa com remédio, não passa com injeção, não passa com nada. Então é isso que o catecismo está dizendo. Então não é que Deus, já falei, Deus não joga ninguém no inferno, mas se eu vivo no pecado, eu vou viver sem Deus para sempre. Isso é uma frustração muito grande, é como se eu vivesse numa angústia mortal para sempre e não tivesse cura. Agora imagine, você com aquela angústia e nada sara, nada melhora para sempre. Então é isso que o catecismo está dizendo. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. Então, eu tenho que olhar para Jesus crucificado, meu irmão. Então, você que é católico, tem um crucifixo na sua casa e tem um crucifixo, ande com você. Compre lá um crucifixo, manda o padre abençoar. E não tire para nada. Olhe para aquele que foi transpassado por mim e por você. Tá? Isso está lá em João, capítulo 19, versículo 37. E Zacarias, capítulo 2, versículo 10. Leia esses dois textos. Zacarias 2:10 e João 19:37. Diz lá: olharão para aquele que transpassaram, ou seja, Jesus Cristo. Eu já venho falando sobre isso aqui. Tenha um crucifixo na sua casa. E ande com um crucifixo. Manda o padre abençoar. Isso é um sacramental poderosíssimo. Que o demônio, gente, tem pavor. O crucifixo e a água benta são dois sacramentais que o demônio tem pavor. Então não deixe de ter na sua casa, tá, um crucifixo, e para você contemplar. Não é só para ficar de enfeite. É para você olhar para o crucifixo quando você estiver angustiado, quando você estiver no pecado. Senhor, me perdoa pela tua cruz, né? Perdoa os meus pecados, eu não quero mais pecar. Olhe para o crucifixo, faça como os santos fizeram, morriam com o crucifixo na mão. Senhor, me perdoa por eu ter te ofendido, o Senhor que morreu na cruz por mim, e eu estou aqui pecando, fazendo coisa errada. Então, é para isso. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo, que foi derramado por nós aqui na cruz, para compreender como é precioso a seu Pai, porque derramando para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Isso quem falou foi o quarto Papa da Igreja, São Clemente de Roma. Tá? O quarto Papa da Igreja foi quem disse essa frase. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo para compreender como é precioso a seu Pai, porque derramando para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Então, por que agora eu posso me arrepender dos meus pecados e depois lá me confessar? Por causa do sangue de Cristo. Então aqui, Jesus garantiu para mim o quê? A graça do arrependimento dos meus pecados. Por que Jesus instituiu o sacramento da confissão exatamente no domingo da ressurreição? Está lá em João 20:22. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de conquistar diante de Deus o quê? A graça do perdão e do arrependimento dos nossos pecados na cruz. Então agora ele distribui através da igreja, do sacramento da confissão, né? Então agora, né, eu me arrependendo dos meus pecados, fazendo um bom exame de consciência, eu vou lá, me confesso e Deus me dá o perdão através do sacerdote. Isso custou o quê? O sangue de Cristo derramado na cruz. Olha que coisa bonita. Último parágrafo de hoje, gente, 1433. Depois da Páscoa, o Espírito Santo,
olha só que coisa bonita. Depois da Páscoa cristã, o Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. Onde está isso? São João, Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 8 e 9. Então, gente, é o Espírito Santo que coloca no nosso coração o quê? A culpa dos nossos pecados. Então, se a gente tem o Espírito Santo no nosso batismo, se a gente tem o Espírito Santo na crisma, o Espírito Santo, ele vai nos convencer da culpa dos nossos pecados quando a gente comete. Por que as pessoas aí que estão no mundão não estão nem aí? Peca, não está nem aí, continua pecando e não estão nem aí? Porque não tem o Espírito Santo. Nós não. Nós católicos temos o Espírito Santo no batismo e na crisma. Então, é o que eu falei, quando a gente comete um pecado, o Espírito Santo, não devia ter feito isso. Tá? É isso que o catecismo está dizendo. A saber que o mundo não acreditou naquele que o Pai enviou. Tá vendo? Então, o mundo não acreditou em Jesus. Pouco, gente. Nós somos, já falei, nós somos 2 bilhões de cristãos, contando católicos e protestantes e ortodoxos. Sabe quantas pessoas existem no mundo? 7 bilhões. 5 bilhões de pessoas não conhecem Jesus Cristo. Não estou falando de conhecer, de ouvir falar. Isso aí, se você perguntar quem é Jesus Cristo, né? Eu vi o filme, né? Quando o Padre Léo gostava de brincar. Né? Eu vi a minissérie, eu vi a novela. Não estou falando disso, de ouvir falar. Conhecer aquele que deu a vida por mim e por você. Ter intimidade com Jesus. É isso que eu estou falando. Mas esse mesmo Espírito que revela o pecado, né? É o Espírito Santo quem revela, né, os meus pecados. É o que eu já expliquei. É o Consolador. Olha que palavra bonita. João 15, 26. Então o Espírito Santo, ele acusa o nosso pecado, mas ao mesmo tempo ele nos consola. Não é? E consola como? Nos faz nos arrependermos e ir lá buscar a confissão e o perdão de Deus. Entendeu? Então o Espírito Santo é quem faz tudo isso. É a graça dele. Primeiro me convence do pecado, depois me faz eu me arrepender e ir lá me confessar. Então todos aqueles que vão lá se confessar, pedir o perdão a Deus, é o Espírito Santo. Todos os sacramentos, gente, são ministrados no poder do Espírito Santo. Todos. Que dá ao coração do homem, ou seja, do ser humano, a graça do arrependimento e da conversão. Acabei de falar. Atos capítulo 2, versículos 36 a 38. E o Papa João Paulo II também falou sobre isso. Então, gente, quem nos dá a graça do arrependimento e da conversão, da mudança de vida, é o Espírito Santo. Então, gente, peçamos a Ele todos os dias, como eu peço aqui. Você pode ver. Quando eu começo aqui, a primeira coisa que eu faço é pedir o auxílio do Espírito Santo. Então, meu amigo, tudo que você for fazer, não é só para Deus, não. Tudo que você for fazer, peça a graça do Espírito Santo. Né? Quando você levantar, quando você sair, quando você for trabalhar, for viajar, que o Espírito Santo te ilumine, que seja um dia proveitoso, que te livre de todo mal e principalmente te livre do pecado. E que se você pecar, que Ele te dê a graça do arrependimento, da conversão, do perdão e da absolvição, que é dada no sacramento da confissão. Amém? Então, gente, não acabou, tá? Na próxima aula nós vamos continuar. Tá? Nós paramos no 1433. No próximo vídeo, 1434, o título é As múltiplas formas da penitência na vida cristã. Ou seja, não é? Como que a igreja ministra, não é? Os efeitos, né, do sacramento da penitência, da confissão, né, da reconciliação. Nós vamos continuar, se Deus quiser, nas próximas aulas. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo,
se Deus quiser.